Fala, superceiros, aqui é o Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal quem ainda não está inscrito, dá aquela curtida. Não custa nada e ajuda bastante o canal a ficar fortão com cara de super-herói. Então se inscreve no canal, dá aquela curtida e vem com o Super Malva. E vamos lá para começar aí mais um módulo, né? Nós estamos com um concurso aberto na Prefeitura de Guarulhos agora em 2023 e a pedidos aí de parceiros, né? Pessoas que estão estudando, se preparando, pediram aí que eu os auxiliasse também com as videoaulas, e então eu baixei o conteúdo programático e estamos aqui dando sequência. E nós vamos começar agora uma nova temática que é organização do ensino fundamental em ciclos. Algumas questões. Deixa eu já colocar aqui no nosso quadro para vocês. Vamos lá. Ordenar para o topo. Olha aí, que bacana. Já vou aumentar aqui, ó, para deixar... Opa, deixa eu ver o texto aqui, se dá para aumentar mais um. Vamos ver aqui se dá pra gente... Ah, dá pra aumentar porque assim, como é por coluna, ó, dá pra aumentar até mais, ó. Deixar bem grandão aqui, ó. Tem que diminuir um, prontinho. Pessoal, olha aqui. Beleza, ó. Então, vou colocar aqui o título para vocês verem, ó. A organização do ensino fundamental em ciclos, né? Algumas questões. É um texto do Ocimar Munhoz Alavarce e ele pega ali, na verdade, acredito que é um texto bem grande e pediu da página 35 à página 50. Então, é justamente esse capítulo que a gente vai ver. Tá? Então, vamos começar agora aí para vocês entenderem um pouquinho. Puxa, poderia dar para aumentar só mais um, né? Mas não dá, ó. Ele corta. Deixa eu ver. Ele corta. A gente vai ter que deixar assim mesmo, ó. Deixa eu ver, acredito que dá para acompanhar, né? Dá sim, tá grandão. Então vamos lá, galera. Introdução. Neste trabalho, problematiza-se a adoção dos ciclos como forma de organização do ensino fundamental, enquanto política pública de educação para a democratização da escola. Os ciclos, entre outros aspectos, estabelecem pelo menos potencialmente uma polarização com a escola seriada. E apesar das diferenças entre várias iniciativas, sua lógica dominante é a tentativa de superar o fracasso escolar, expresso particularmente pelas altas taxas de reprovação, identificando-se na seriação um fator que o favorece. Então, esse primeiro parágrafo aqui, o pessoal sempre fala assim, eu sou muito bom de oratória, sou muito bom de leitura oral, verbal, assim, né? Só que, o que acontece? Quando a gente lê fazendo a videoaula, você tem que prestar atenção na leitura em voz alta e também no texto que você está lendo para poder fazer a explicação em seguida. Então, às vezes eu dou umas gaguejadinhas assim, mas não é que eu tenho uma oratória ruim, não. É porque realmente ali você tem que estar se concentrando em prestar atenção para poder explicar logo em seguida, então a gente acaba meio que dando uma capengada aí. Esse primeiro parágrafo, ele fala da troca, a transformação da educação do fundamental em ciclos em relação à seriação. O que era seriação? Aquela coisa assim, você tem um número de conteúdo para passar até o final do ano, e o aluno que não conseguir alcançar aquilo, ele fica retido e o ano que vem ele tem que refazer a série. Isso aí aumentava muito a taxa de reprovação, pessoal. Então muita gente não conseguia alcançar. Às vezes tinha aquela questão, o aluno ia bem em português, matemática, história, geografia, quando chegava em ciências. Ele ficou reprovado em ciências porque ele não progrediu. Gente, ele não ficava reprovado só em ciências, ele acabava ficando reprovado em todas as matérias. E ele tinha que refazer a série inteira. Por quê? Porque ele ficou retido em uma matéria. Então isso era muito ruim. Então hoje foi trabalhado a questão em ciclos, que a gente vai ver agora aqui, que é uma forma diferenciada. A criança ela vai aprendendo ali progressivamente. Deste modo, você vai acabar evitando ali a reprovação desnecessária de muitos jovens aí que poderiam se dar bem no ano seguinte e conseguir recuperar aquele atraso em uma determinada matéria, tá bom? Como nota histórica, é a partir dos anos 80, com o chamado ciclo básico, abarcando as duas séries iniciais, que a temática ganha proeminência nos debates educacionais brasileiros. Mesmo que antes desse período tenham se registrado iniciativas com algumas semelhanças, como em 1920, a Reforma Sampaio-Dória no ensino paulista. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
de dezembro de 96, notadamente pela incorporação de possibilidade dos ciclos, assiste-se a um sensível acréscimo de experiências em prol de sua adoção. Para um panorama histórico desse processo, pode consultar Maynardes em 2001. Olha só, então aqui está falando um pouquinho sobre as transformações que o ciclo aí ele começou a ser inserido ali no início dos anos 80 e depois com a LDB foi ganhando muita força para poder ser trabalhado aí com os jovens de uma forma melhor para evitar essa decadência tão grande aí de repetição. Em algumas iniciativas de rede públicas de ensino, os ciclos caracterizam-se mais por atenuar os critérios de avaliação existentes na seriação, mediante a introdução da progressão continuada entre algumas séries, que foram agrupadas sob a denominação de ciclos, e mantida, na maioria dos casos, a possibilidade de reprovação por desempenho ao final de cada ciclo. Então, assim, gente, existe a possibilidade aí de ser retido, sim, mas também é aquele aluno que, não frequentou as aulas, ele tem 0 de presença, ele não tem um trabalho entregue, vai fazer uma avaliação, não consegue responder nenhuma questão, também não dá para esculhambar, né, gente? Não sabe nada ali, sabe o mínimo do mínimo do mínimo, ele não vai ter um aproveitamento bom. Quando chegar no ano seguinte, com a sequência das atividades escolares, dos programas ali a ser cumpridos, se ele não alcançou praticamente nada desse, ele não vai dar sequência no próximo. Então existe aí a possibilidade de reprovação, mas é uma coisa mínima, tá? Ela é a última instância aí, realmente, né? Nós vamos tentar de qualquer forma, de todas as formas possíveis, garantir o aprendizado básico aí, mínimo que seja, desse educando para que ele dê sequência nos seus estudos. Em outras situações, as medidas foram mais intensas, com mudanças curriculares, incluindo avaliação, rearranjo dos tempos escolares e alterações no trabalho docente. Esse trechinho aqui eu não vou explicar muito, porque provavelmente vai esmiuçar mais para baixo. Mas assim, é um pouquinho dele. Essas mudanças curriculares foram as metodologias de avaliação, gente. Eu sempre costumava dizer assim, poxa, o jovem, vou dar um exemplo, ele participa de todas as aulas, ele não falta, ele entrega trabalho, ele responde perguntas, ele responde os exercícios que os professores passam, tudo. No dia da prova, naquela semana, ele está passando por um problema na casa dele. Ou ele ficou doente, está com mal-estar ali, não consegue, ficar bem ali para realizar a prova. Ou às vezes aconteceu alguma situação na casa dele ali, qualquer que seja, que desestruturou aquele jovem ali naquela semana ou naquele dia. Ele chega, ele não consegue se concentrar na prova. Teve um concurso que eu prestei em 2004, gente, acho que para o Ministério Público. E, no dia, inclusive era no dia do meu aniversário. E no dia que eu fui prestar essa prova, gente, eu tinha feito cursinho, eu tinha feito tudo. No dia que eu fui prestar a prova, eu fui assaltado ali acho que na Avenida do Estado, ali na esquina, fui assaltado e não fazer a prova. Pergunta se eu consegui me concentrar. Gente, todos aqueles meses de estudo, de dedicação que eu fiz, foi tudo por água abaixo. Porque eu estava tão assim, tenso, com aquela situação que eu tinha acabado de viver, eu não consegui realizar aquela prova. E lógico, eu fui reprovado com honras ali, né? Então, o que acontecia com essa avaliação bimestral, avaliação mensal, avaliação final? O jovem, ele pode ter um currículo impecável. Chegou no dia da prova, ele não está bem, não sei, tirou um 3, tirou um 4, ele fica com nota vermelha. Gente, isso é um absurdo. Então, hoje foi colocado muito a avaliação conceitual, avaliação progressiva, esqueci a palavra ali, uma avaliação continuada. Então você vai ver ali, você vai somar, na verdade não vai somar a nota de trabalho com nota disso, você vai considerar a presença dele, a participação, as atividades de casa, você pode até pedir o caderno dele, ver que ele acompanha as matérias, você vai olhar todo o contexto do aluno. No dia da prova ele foi mal, mas puxa vida, foi mal por algum outro motivo. Eu, por exemplo, não veria nem necessidade de reaplicar uma prova, uma vez que o professor tem certeza que aquele aluno é um aluno dedicado e que ele conhece a matéria. Então, assim, teve que ser repensado o formato de avaliação na escola. Porque não adianta você chegar lá e às vezes tem aquele aluno que falta, não vai para a escola, não participa, não faz atividade, não faz nada. Chega no dia da prova, o cara consegue colar ali de uma forma ninja que o professor não percebe. Aí o cara vai lá e tira um 8, um 9, talvez até um 10 na prova. Você aprova perdão a palavra aí, um medíocre imbecil que não sabe nada, e aquele aluno participativo que tem tudo, no dia da prova ele não estava bem por algum motivo, você vai
colocar aquele aluno com uma nota vermelha, vai colocar aquele aluno de recuperação, no final de ano, até colocar um aluno retido, um aluno que foi bem o ano todo. Então, assim, teve que ser repensado. E essas mudanças curriculares, como avaliação e rearranjo de tempos escolares também, né? Alterações no trabalho docente, aquela coisa de tipo, já fiz meu planejamento. Eu sempre costumo falar, eu trabalho com crianças. E sempre costumei falar, você, por exemplo, tem dia que você planeja ali uma aula com tinta, as crianças chegam virado no giraia, velho, 3 horas da tarde, 1 hora da tarde, todo mundo ali alucinado, aquele sol de 40 graus, você não vai trabalhar com tinta naquele dia, eles estão mega agitados. Você pode, por exemplo, readequar, negociar um horário de parque com outro professor, vai lá, leva no parque, deixa eles gastar um pouco de energia, volta para a sala, faz uma roda de conversa, faz um bate-papo, de repente uma atividade com música, uma história, porque acalma eles. Então você conta uma história ali, pronto, no caso da educação infantil, contou uma história, fez um bate-papo, deixou eles mais calmos, talvez aí você consiga dar uma atividade com tinta, talvez não, talvez você tenha que readaptar aí qual vai ser a atividade que você vai dar no dia, e num outro dia que você, por exemplo, hoje tá frio, tá chuvoso, não vou dar atividade com tinta, porque suja, molha, faz aquela, coisa toda, mas de repente é o dia perfeito, porque é um dia que eles estão calmos, tranquilos, e você vai conseguir realizar aquele trabalho com perfeição. Não dá para você montar um planejamento e falar, eu vou dar isso hoje, pronto, e acabou, e quem não conseguiu fazer, fica com vermelha. Então esses rearranjos aí do tempo escolar, do trabalho docente, gente, teve que ser realizado e foi um ponto muito positivo, uma transformação muito positiva. A adoção dos ciclos produziu uma acirrada polêmica, com destaque nos meios de comunicação e envolvimento de autoridades educacionais, com manifesta resistência de professores que associam ciclos à queda da qualidade de ensino. Gente, o que acontece com isso aqui? Tudo que é mudança, incomoda as pessoas, né? Tem até um livro muito legal aí que chama Quem Mexeu no Meu Queijo, depois fizeram até a versão infantil desse livro, e esse livro é a versão de escola, porque é um livro que ele trata sobre rotina na empresa, e aí fizeram a versão de uma rotina na escola. Gente, isso é muito legal, por quê? Porque ele mostra assim, ele conta a história, né, de uma empresa ali, ou numa escola, né, que teve no caso da escola, eu li primeiro a versão da escola, depois eu li a versão da empresa. No caso da escola, os estudantes chegaram, teve toda uma mudança no quadro de aulas, de professores, e os estudantes falaram, mas eu vou ter que me reorganizar todo, caramba, eu já estava acostumado com isso, com aquilo, e gerou uma polêmica. E teve alunos que falaram, tudo bem, né? A gente vai lá, tal, readequa. E eles deslancharam. E teve aqueles mais resistentes ali que só reclamavam e foram ficando para trás. E aí tem uma analogia com a história dos ratinhos, né? Que estava sempre acostumado a ir lá no lugar, comer o queijinho deles e descansar. E aí chegou um dia que não tinha mais queijo, porque eles tinham comido tudo. Então um dos ratinhos decidiu sair procurando onde tinha queijo em outro lugar. E o outro ficou sentado só reclamando. Então deu para entender mais ou menos a base da história. É um livro bem bacana. E tudo que é mudança, a gente incomoda. Então você tem a opção. Quando você tem uma mudança, não tem jeito. Né? Você, por exemplo, nós vamos pegar a política brasileira. Nós tínhamos uma política, né, um presidente ali no sentido esquerda. Aí ganhou um de direita. Foi uma guerra no país. Agora voltou o de esquerda. É outra guerra no país. Então, assim, gente, eu costumo me mesclar. Muita gente, assim, critica. Tá vendo aí, tal. É aquela questão. Tem um presidente de esquerda, você vai se adequar àquele governo. Você vai procurar estudar, fazer as coisas de acordo que você consiga progredir. Aí mudou, veio um governo completamente oposto. Então você vai procurar se adequar àquele governo e procurar progredir naquele sentido ali. Ou aí quando você chega, que nem agora, deu um cavalo de pau de novo, voltou o presidente que estava. O que você vai fazer? Você vai dar sequência na sua vida, nos seus estudos, no seu trabalho, e vai. Não adianta você sentar e reclamar porque o seu candidato não ganhou, porque o outro candidato ganhou, agora trocou tudo de novo. Se você senta e só reclama, a sua vida fica parada, pessoas progridem e você fica para trás. Então, assim, no caso assim de um país, de uma cidade, de um estado, independente do governante que está lá, procure você se adequar. Você não vai conseguir tirar ele, a menos assim que a pessoa cometa crimes aí que não tenha como manter a pessoa no poder. Mas caso contrário, a pessoa vai cumprir o mandato dela de 4 anos ali. Então, ou você senta, organiza a sua vida de acordo com o andamento do país, da cidade, do estado, e você progride com a sua vida, você senta e reclama, igual o ratinho fez. Só que se sentar e reclamar,
Você vai ficar parado, o país anda, a cidade anda, as pessoas andam e você fica parado. E ficou parado reclamando de uma coisa que não ia resolver nada. Então eu dei esse exemplo aí, claro, né, cada um com as suas opiniões, cada um, né, defendendo aquilo que acha que é certo. E assim, gente, é só aquela coisa, o seu candidato perdeu, você tem que dar sequência na sua vida. Independente se ele é de direita, se ele é de esquerda, se vai dar um cavalo de pau no plano de governo do candidato anterior. Não importa, gente. Você tem que olhar para você e você tem que se readequar com as mudanças, né? Olha, foi um exemplo até legal que eu dei, porque o nosso país, nossa cidade, nossa casa, gente, ela está em constante mudança, né? Vocês, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu na minha casa, minha esposa casou comigo, eu era evangélico, né? Passei quase 40 anos aí na igreja evangélica. Então eu tinha um conjunto cultural ali diferenciado, tudo. Depois eu me desliguei da igreja, achei que eu precisava explorar novas culturas, novos horizontes, então saí ali da igreja, né? Então eu mudei radicalmente. Aí eu fiz coisas que eu gostaria de ter feito e que por conta ali, né, da cultura cristã ali que eu frequentava, eu não podia fazer. Então o que eu fiz? Eu furei a orelha, minha esposa falou, eu não gosto muito de homem com um brinco, mas tá bom, se você gosta, tá bom. Aí eu quis fazer tatuagens, né? Tatuei aqui o símbolo do Super Malva aqui no braço, depois eu tatuei uma clave de sol, que é um símbolo da música, né? Aqui no meu braço também, porque eu sou músico, gente, então é uma coisa que eu queria muito fazer. Então assim, e a minha esposa falava, eu não curto muito tatuagem, mas você gosta, tá bom. Então, olha só, gente, eu fui modificando, mas eu não fui modificando assim, eu era uma pessoa e virei outra. Eu fui modificando, e a minha esposa, ela foi se readequando. Ela falou assim, isso não vai mudar a pessoa com quem eu me casei, não vai mudar o meu relacionamento, né? Me incomoda um pouco, mas se dá para levar. E a minha esposa foi ali se readequando. Minha esposa nunca mudou, era sempre aquela pessoa maravilhosa com quem eu me casei, que é a pessoa com quem eu conheci. Mas eu, gente, não é que bem que eu mudei, eu fui começando a fazer coisas que eu não fazia porque eu respeitava ali o ciclo, o meio ao qual eu vivi, né? Depois entrei numa outra cultura, entrei numa entidade filosófica muito bacana, depois saí dela de novo. Então assim, olha só, então dentro da própria casa, minha filha nasceu, era um bebê, depois virou uma criança, agora é uma adolescente. Gente, cada vez dá mais trabalho pra gente, e assim, a gente vai se adequando de acordo, né? Eu, por exemplo, agora em julho de 2023 vai estrear o filme Barbie no cinema e eu falo para as pessoas que eu vou assistir o filme, as pessoas dão risada, porque falam assim, como o cara vai assistir o filme da Barbie? Gente, a minha filha, eu fiz a coleção em DVD de todos os desenhos da Barbie, porque a minha filha, desde bebezinha, ela assistia e eu assistia com ela, eu participei da vida da minha filha, então eu aprendi a gostar daquilo. Então hoje vai ter o filme da Barbie, a minha filha tá adolescente, ela vai assistir e é uma referência, ela vai assistir com o pai dela, assim como ela assistia os desenhos quando era criança, ela vai assistir o filme da Barbie com o pai dela, com a mãe dela, né? Então as pessoas dão risada, porque falam, você vai assistir o filme da Barbie. Cara, eu vou pela referência da minha filha. Eu tenho um primo que, quando era bebê, foi bem quando quando surgiu o Rei Leão, ele era bem pequenininho. Então ele assistiu aquele Rei Leão até morrer, meu tio comprou VHS na época. Quando foi aí, alguns poucos anos atrás, saiu o live action do Rei Leão, né? O filme, cara, o meu tio já idoso, foi com a esposa, foi com o filho, foi com a noiva, que agora é a esposa dele. Então olha só a referência, fala assim, mas o velhão quis assistir o Rei Leão lá. Cara, era uma referência, porque aquilo fez parte dele. Quando nasceu aquela criança, eles todo dia chegavam do trabalho ali, tava a criança assistindo o Rei Leão. Então aquilo fez parte, aquilo remete ele a um tempo poderoso, maravilhoso da vida dele. Então é a mesma coisa, gente. Mas nós, você vê, eu comentei o negócio da Barbie, por quê? Para não fugir do assunto. A minha filha assistia a Barbie, eu assistia com ela. Aí ela foi crescendo, a gente foi assistindo outros filmes, algumas séries ali. E hoje minha filha é adolescente, nós assistimos algumas coisas mais adultas juntos, jogamos videogame juntos, e eu vou me readaptando para ficar sempre próximo da minha filha. Então, dentro da nossa casa, surgem mudanças o tempo inteiro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. O tempo inteiro tem mudanças. E aquele que não acompanha essas mudanças, gente, ele fica parado no tempo. Não adianta você sentar e reclamar. Vou sentar e reclamar porque meu candidato não ganhou. Vou sentar e reclamar porque estava tão bom assim. E aí mudaram tudo aqui na escola, né? Então, assim, a mesma coisa, muitos professores aqui, gente, reclamavam, eu dou mesmo muita explicação detalhada para as pessoas terem uma real compreensão. Muitas vezes vai cair essa pergunta lá na prova, você, eu lembro que eu vi isso, mas eu não lembro o que era. Então, você vai lembrar da história que o Super Malva contou, e pronto, aí você faz aquela ligação e responde corretamente a pergunta. Então, eu gosto de exagerar mesmo nas explicações. Então, aqui fala bastante aí sobre essa resistência dos professores. Por quê, gente? Porque o professor ficava assim, caramba, agora eu sou obrigado a fazer isso. Né? Por quê? Porque sai da zona de conforto. E educação, gente, é sair da zona de conforto constantemente.
Tá? Então a gente precisa buscar sempre novos desafios ali, porque o mundo vai mudando. Não adianta você querer ensinar o aluno hoje como você ensinava 50 anos atrás. Ele não vai aprender, o mundo está muito rápido. A internet, é um clique e aparece trocentos sites ali para que ele possa fazer umas pesquisas mais rápidas. Eu lembro que eu tinha aqui na biblioteca, pegava uma pilha de livro e passava o dia. Hoje, gente, é tudo na base do clique. Então não adianta você querer trabalhar com aluno assim, aquela famosa folha amarela, a gente brinca muito, né? Professores aí com a folhinha amarela de 30 anos, lá com um planejamento de 30 anos atrás, não funciona. Então tá aqui, ó, muita resistência, aí o pessoal reclamando aí da mudança, de seriação para ciclo e tal, mas a mudança aconteceu e aconteceu para a melhor. Beleza? Então estejam sempre antenados, vocês que estão cursando agora, ou vocês que estão prestando um concurso, gente, entre com a cabeça aberta para sempre aceitar mudanças e se adequar a elas. Porque se a mudança não for positiva, a gente vai voltar, a gente vai buscar uma nova alternativa, mas sempre tem que aceitar mudança. Se você cruzar os braços e falar não vou fazer, gente, é você que fica para trás e a educação perde com isso também, tá bom? Vamos aqui dar sequência. No ambiente acadêmico, embora também se possa constatar opositores, os ciclos parecem gozar de maior adesão, havendo restrições quanto à maneira pela qual foram implantados, e já se identifica a produção intelectual sobre a temática, como em Maynardes, né, em 2004, e Souza e Barreto em 2004 também. Gente, olha só isso aqui, você está vendo aí que legal? Ó? Eu acabei de falar isso. Teve ali algumas reclamações, não foi bem reclamações, estava escrito aqui, restrições quanto à maneira pela qual eles foram implantados. Então, foi implantado de uma forma, ó, é legal o ciclo, pô, legal, vamos todo mundo abraçar, mas não é bem assim, né, que vai funcionar. Então, foram sendo feitas readequações ali para melhor enquadrar. Não é, não gostei disso aqui, tem que mudar, ó, vamos continuar do jeito que estava. Não, pô, a ideia é bacana, mas ela foi mal estruturada, então vamos dar uma mexida nela para melhorar, beleza? Não significa que seja ruim. Os ciclos podem ser problematizados pelo alcance que ensejariam em várias dimensões, no sentido da democratização da escola como garantia de atendimento, né? Será? Garantia de atendimento da histórica reivindicação de pleno acesso por parte de amplas camadas sociais. Evidentemente, não se trata de desconsiderar outros fatores que condicionam a democratização da escola, abarcando seu financiamento, a formação de professores, as condições materiais das escolas e etc. No escopo deste artigo, trata-se de enfocar o potencial de um aspecto, a organização escolar, que não deveria ser negligenciado. Tá. Então assim, ó, aqui é o próximo tópico, vai ser os ciclos e a democratização da escola. Gente, esse parágrafo aqui, ele fala bastante assim sobre como os ciclos, eles privilegiaram aí muitos alunos. Por quê? Porque na seriação era aquilo, ou você sabe ou você não sabe, ou você é um cara inteligente ou você é um cara demente, ou você é um cara rápido no gatilho ou você fica para trás. Então uma pessoa que tinha um pouquinho mais de dificuldade de aprender, ele era negligenciado. E eu vi isso acontecer muitas vezes. Eu tenho um amigo aqui da minha primeira série, que hoje no caso é o segundo ano, né? Na minha primeira série, lá em 1985, o cara lembra até o nome dele, não vou falar porque, né, fica assim uma coisa, vai que, né, em algum momento a pessoa tem aí um acesso à minha aula e de repente ela faz a ligação que eu estou falando dela, vai saber, né? Então assim, não vou falar o nome da pessoa, mas eu tenho o nome até desse menino, até o rosto dele eu lembro, e era um menino que tinha muita dificuldade de aprendizado. E eu era praticamente um rato. Eu era um garoto que eu aprendi a ler com 4 anos, antes de entrar no pré-primário, que hoje seria o primeiro ano, né? Antes de entrar, eu entrei no pré em 84, em 83 a minha irmã mais velha me ensinou a ler em casa. Quando eu entrei no pré, eu já sabia ler, as professoras ficavam maravilhadas de ver que eu já sabia ler, e eu sabia ler mesmo, minha irmã me ensinou a ler. Então eu era um garoto assim que eu pegava tudo, pá. Mas tinha aquele garoto meio que... Eu tinha pena dele, porque era um garoto muito legal, mas ele não caminhava. Ele tinha muita dificuldade. O que os professores tradicionais faziam? Mãe, você tem que procurar um atendimento para ele, tem que procurar isso. E tudo na época era mais difícil. Então aquele garoto, ele teve muita dificuldade mesmo no seu aprendizado. Estudei com ele acho que uns 2 anos, depois não ouvi mais. Mas assim, e a seriação, ela contribuía muito para esse tipo de descaso, essa marginalização daqueles que tinham mais dificuldades para aprender. Com os ciclos, começou a integrar melhor essas crianças. E muitas vezes a criança
não alcançou aquela nota que deveria, mas, pô, ele conseguiu progredir a ponto de conseguir seguir para o ano seguinte. E no ano seguinte, ele acabava tendo uma compreensão melhor ali daquilo que ele perdeu, ia caminhando, às vezes ia caminhando meio se arrastando, mas ia caminhando. E concluía, muitas vezes, ali o ensino fundamental e até o ensino médio. Agora, você não pode deixar, quando você repete um aluno, repete, 2, 3 vezes, ele abandona a escola, porque ele já começa a ficar até mais velho que os alunos normais. E ele vira motivo de, nem existia essa palavra na época, né, o bullying, ele vira motivo ali de bullying, de chacota dos colegas. Né? Eu estudei acho que na época do meu primeiro colegial, que hoje é o primeiro ano do médio, teve um grupinho de meninas que elas queriam tirar uma garota da escola, mais ou menos o que aconteceu recentemente, agora em 2023, com umas alunas de faculdade aí que debocharam de uma colega que tinha 44 anos. Puta merda, gente, me perdoa a palavra. Eu tenho aqui hoje, tô caminhando para 46 anos, tenho 45 anos de idade. Tô aqui estudando, como vocês. Né? E aí, eu sei que eu já sou um senhorzinho aí, mas, gente, eu não me vejo assim, eu me vejo como um cara jovem, mesmo até porque eu trabalho com pessoas jovens. E aí uma pessoa que está fazendo uma faculdade aos 44 anos, porque muitas vezes não teve oportunidade no tempo dela, que é motivo de exemplo, de orgulho para os colegas, vai lá um bando de menina de 17 anos e fala, como que a gente faz para desmatricular uma colega? Ela deveria estar se aposentando. Eu concordo que com 44, 45 anos já deveria estar se aposentando. Infelizmente não é assim. E ela está correndo atrás do dela. E aconteceu aí, na época que eu estudava, de colegas meus no meu primeiro colegial, a gente tinha na faixa ali 15, 16 anos, e tinha uma menina de 19 anos que estava fazendo. E as colegas falam assim, gente, porque precisava mudar ela de sala, porque olha só, ela é muito mais velha que a gente, não sei o que. Os professores querem de pau, falam, você não pode fazer isso. Você vai saber da vida dela, você sabe o porquê que ela está aqui até agora, não sei. E era coisas absurdas. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, o ciclo, ele auxiliou bastante. Porque muitas vezes a pessoa tem uma certa dificuldade, mas ela poderia ali progredir nos seus estudos, tá bom? Gente, a nossa aulinha aqui já está com um tempinho bacana, e como eu daqui a pouquinho também tenho que trabalhar, e gente, para a gente não começar um tema e quebrar ele, nós vamos deixar esse segundo tema aqui para a próxima aula, tá? Os ciclos e a democratização da escola vai ficar aí para a segunda parte da nossa aula, tá bom? Peço a vocês aí que não deixem de curtir, de se inscrever no canal, divulga para os colegas, tá? Para dar uma força pro canal aí, porque é isso que incentiva a gente. Meu canal, gente, é pequenininho, eu tive que refazer esse canal, eu tinha publicado tudo num outro, eu tive que mudar tudo, então vocês vão ver aí que tem pouquinhos inscritos no canal, pelo menos até o momento que eu tô gravando a aula, e assim, claro, não é monetizado nada meu canal. O que incentiva a gente a continuar gravando videoaula e auxiliando vocês? Cada vez que uma pessoa assiste uma videoaula a mim e fala, obrigado, professor, me ajudou bastante. Cara, isso aí é um pagamento absurdo para mim. Então, assim, pelo menos divulga lá pro pessoal, fala, tem um professor lá, meu cara faz o melhor dele e tem auxiliado bastante a gente nos estudos, tá? Não deixa de divulgar aí, de compartilhar com as pessoas e de dar aquela curtida também, porque mostra pra gente aí que tá valendo a pena nosso esforço, nosso trabalho, tá bom? Vocês veem, eu já estou na Prefeitura de Guarulhos, no momento desse vídeo aqui, estou caminhando para 20 anos na Prefeitura de Guarulhos. E o ano passado eu assumi meu segundo cargo aí, que já completou 1 ano. Então assim, você vê, eu tenho 2 cargos aqui na Prefeitura de Guarulhos, os 2 concursados. Então esse concurso aqui, por exemplo, eu nem estou prestando ele. Estou fazendo as videoaulas para aprender um pouco mais e também para auxiliar as pessoas que me pediram, beleza? Então dá aquela curtidinha lá, divulga pro pessoal aí, que a gente fica feliz também e tem o incentivo aí de continuar, tá bom? Galera, bons estudos para vocês e até a próxima aula.